Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo quarto sábado do mês, com o nosso programa O Eco da Imprensa Espírita. Eu e Leonardo Marmo, que é articulista da revista Reformador, da revista semanal O Consolador e outros jornais, o querido Leonardo Marmo, também expositor espírita, comigo a gente repercute o que sai na imprensa espírita, escrita, falada ou televisada, né? Às vezes a gente vê vídeos, áudios, hoje a gente vai ver dois textos substanciosos para a gente conversar aqui. Então, vou pedir licença a Marmo, eu vou fazer a prece inicial. Então, pedimos a Jesus a proteção para que o nosso programa atinja o seu objetivo, que é a discussão fraterna, a discussão arejada sobre temas da nossa amada doutrina espírita. Na noite de hoje, sobre a inteligência artificial e algo sobre a obra A Gênese. Então, rogando a proteção de Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, pessoal, como eu sempre digo, o nosso programa tem como patrono aquele que está ali no meu plano de tela, que é o Luiz Olímpio Teles de Menezes, o fundador da Imprensa Espírita, fundou o primeiro grupo espírita do Brasil, o Grupo Familiar do Espiritismo, e também o primeiro jornal, o Eco da Além Túmulo. Por isso, nosso programa se chama o Eco da Imprensa Espírita. Agora, a grafia, a gente manteve a original de Luiz Olímpio, né? Eco com acento no E e com CH, então não estranhe, né? O título que adorna o nosso programa, né? Meu querido Leonardo Marmo Moreira, depois daquele nosso programa, você não precisa falar, viu, Marmo? Outro dia eu tive um susto, Leonardo Marmo. Você sabe que a idade chega, eu só leio de óculos, né, Marmo? Então eu fui dar uma passadinha no meu canal, quando eu vi os nossos vídeos do nosso programa, o Eco da Além Túmulo, Marmo, o nosso último programa, eu tive que botar o óculos, né? Esfreguei os olhos primeiro, fui olhar, aumentei. Marmo, 3.000 visualizações, né? Então é uma coisa impressionante, a gente agradece a turma que vê, né? E compartilha. 3.000 visualizações não é 30 nem 300, né? E olhe lá que o meu canal, quando o normal dele é 150, 200, né? Mas 3.000 visualizações mostra que o modelo, o formato do nosso programa atende uma demanda, né? O pessoal gosta de ver. Mas, meu amigo, como é que vai aí São João del Rei? Tudo bom, Marmo? Tudo bom, Bruno? Muito contente de estar com você mais uma vez e feliz de participar do seu canal, né? Porque eu acho que a possibilidade de discutir temas variados sobre doutrina e movimento faz com que a gente tenha um exercício de estudo doutrinário, né, Bruno? Porque, às vezes, até nós que fazemos palestra, eu costumo dizer, até falo isso, né? Esse tempo atrás eu participei de um trabalho sobre orientação para novos expositores, né? Até estava comentando sobre isso. Às vezes você não está tendo tempo de ler tanto material novo para oferecer um material tão original. E aí o que acontece? Muitas vezes nós, expositores, somos falhos e um pouco repetitivos demais nas apresentações. Uma maneira de exercitar um pouco para que a gente não seja repetitivo é uma coisa que nem todos os oradores gostam de fazer, que é variar o tema. Então, quando você se dispõe a sair um pouquinho da zona de conforto e variar o tema, acaba que você se repete menos, né? Então, às vezes você perde no varejo e ganha no atacado nesse sentido de se repetir menos, né, Bruno? Lógico que tem que ter aquele cuidado para ter uma qualidade mínima, mas é difícil a gente, como expositor, não se repetir muito, né, Bruno? E a gente tem esse compromisso de tentar oferecer o material nas palestras em geral, e eu acho que o nosso programa tem essa coisa dos temas variados,
tentar oferecer alguma coisa que a gente não falou, não tenha falado tanto em uma outra oportunidade. Eu acho que isso ajuda, né, Bruno? O Divaldo Franco fala isso, que não há emoção que resista à repetição. E ele cita até a própria missa. Por mais notável que seja o padre, ele tem uma estrutura um pouco rígida, que torna um pouco repetitivo, né? Porque é para repetir mesmo no caso da missa. Então, é um desafio a gente ser original e levar um conteúdo que não seja cansativo para os amigos que nos honram com a sua atenção. Mas a gente tenta, né, Bruno? A gente tenta e nem sempre a gente consegue, faz parte do jogo. Mas estamos aí, nosso negócio é conversar sobre espiritismo e movimento espírita, né, Bruno? Estamos à disposição e agradeço mais uma vez a você, Bruno, que me dá essa chance que é muito importante no meu trabalho doutrinário como um todo. Eu valorizo muito e agradeço a você. Ok, Leonardo, eu que agradeço e você não sabe, eu quero falar isso aqui, não é? E de coração aberto, não estou querendo ferir a modéstia de Leonardo Marmo, não é? E eu fico muito feliz com essa visibilidade do nosso programa, não é? Porque ela se espraia para os outros programas também. Porque quem vem no nosso canal vai ver que tem outros programas também para assistir. E o Leonardo Marmo, eu admiro muito você, Marmo, porque o Marmo faz parte aqui desses programas. O Marmo é alguém que vê também os outros programas. Né? O Marmo gosta muito do programa do Luciano Klein, né? Assiste todos, né? Até o Silvio Mariano aqui do Recife fica muito emocionado, né? Que o Marmo gosta muito do Silvio Mariano também. Então, isso diz muito do nosso querido aqui parceiro do programa, né? Campeão de visualização, mas que tem a humildade de valorizar os outros programas também, né? Então, sou eu que estou falando e vou mudar o disco, Marmo. Marmo, querido, a gente está na semana do 18 de abril, tá? Data magna da nossa querida e amada doutrina espírita. Mas eu queria lhe ouvir, Marmo, e você fazer um elo, porque hoje, sábado, Marmo, não há acaso, não é? Hoje é o 22 de abril. Ontem foi o feriado de Tiradentes, também a ser mencionado, mas eu queria que você fizesse esse elo. O 18 de abril, e hoje é a data do descobrimento do Brasil, uma data importantíssima, a maior da nossa nacionalidade. Mas o espiritismo surge na França, mas vem para o Brasil, que é o país mais espírita do mundo, né? Então, que importância, meu amigo, tem essa data magna, o 18 de abril, e no segundo momento, esse transporte do espiritismo para as terras de Santa Cruz. Eu diria o seguinte, Bruno, é uma coisa que sempre me chamou a atenção, é o feriado, a gente tem o feriado dia 21 de abril, dia de Tiradentes, né? Que tem muito a ver com a região aqui que eu vivo, né? Tiradentes é uma cidade aqui colada em São João del Rei, então é praticamente um bloco só de cidade. E toda a questão da Inconfidência Mineira aqui na região e tudo mais. Então, mas eu acho engraçado, porque sem desmerecer, muito pelo contrário, valorizando a Inconfidência Mineira, mas eu sempre achei curioso o feriado ser no dia de Tiradentes e o descobrimento do Brasil não ser feriado. É claro que aí tem questões políticas, tem muito feriado no Brasil, né? O pessoal reclama isso, que economicamente tem um número excessivo de feriados. Mas eu sempre achei curioso o dia do descobrimento do Brasil não ser feriado. Claro que tem polêmicas, que o Brasil teria sido descoberto antes, os historiadores falam que teria sido descoberto antes, que já sabiam até antes de 1500, mas é a data referência do descobrimento do Brasil, 22 de abril. Então, acho curioso a gente não ter um feriado, não ser tão valorizado 22 e outras, em relação a outras datas. Então, é uma coisa curiosa. Mas, em relação a essa semana, vamos tentar fazer esse combo que você falou, eu acho curioso, Bruno, eu achei curioso essa semana, na terça-feira, um processo que começou desde a segunda, dia de 17 de abril. O pessoal anunciando o 18 de abril, aniversário da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, e aniversário, portanto, do Espiritismo como um todo, né? Aniversário da publicação de O Livro dos Espíritos é o nosso aniversário de
tempo de espiritismo, tempo de doutrina espírita. Mas eu achei engraçado que ninguém falou assim, vamos ter um grande evento de estudo do Livro dos Espíritos, um grande evento espírita, vamos transmitir na terça-feira um trabalho. Terça-feira é mais difícil, claro, por causa do meio de semana, dia útil, mas ninguém falou nem no outro, nem assim, para aproximar final de semana passado, nem o final de semana subsequente. Vamos ter um grande evento de aniversário do Espiritismo, um grande evento de estudo. Nada. O que mais chamou atenção, marcado para o dia 18 de abril? A divulgação da publicação da famigerada e tristemente famosa edição antirracista de O Livro dos Espíritos. A publicação pelo tal do grupo Espíritas à Esquerda da edição antirracista do Livro dos Espíritos, que gerou indignação, inclusive, de um pessoal que é até militante da esquerda no próprio movimento espírita. Enfim, é uma coisa lamentável, né? É uma coisa lamentável a gente enfatizar uma data que, obviamente, tem um significado apenas simbólico, nós não temos efemérides, mas é uma data que, nessa questão do símbolo, nós utilizamos normalmente como para efeitos didáticos, ou seja, para gerar uma reflexão sobre o conteúdo doutrinário que estamos fazendo com esse conteúdo, o seu significado. E aí, nesse ano em particular, me parece que o Facebook ficou inundado de polêmicas focadas nessa divulgação dessa dita edição antirracista de O Livro dos Espíritos, o que é lamentável, né? Porque se fosse uma obra publicada por detratores, adversários do espiritismo, mas não, a gente fica imaginando, será que essas pessoas são espíritas mesmo? Pessoas que acham que Allan Kardec é racista? Se uma pessoa que não é espírita acha que Kardec é racista, eu entendo. Mas são os católicos que publicaram essa obra? São protestantes que publicaram essa obra? São muçulmanos, judeus? Não. Em princípio, são espíritas. Então, como é que uma pessoa espírita pode achar que Kardec é racista? E que o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira obra e a mais emblemática, talvez, a mais vendida, a mais divulgada das obras de Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, as duas mais famosas são tidas como obras racistas, precisando de uma edição não racista. Então, é uma coisa lamentável e eu queria registrar isso, porque na hora que você olha, na hora que eu percorri o Facebook, não sei se você teve essa impressão, só se falava disso no que se refere ao aniversário da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Acho que é lamentável, mas eu acho que tem um efeito positivo de educação e de despertamento da nossa atenção para como anda o movimento espírita, para que a gente tenha autocrítica e melhore o nosso comportamento individual e coletivo no trabalho. Agora, em relação ao 22, para não estender muito a questão, eu acho que é indiscutível, Bruno, que o Brasil tem um papel central na divulgação do espiritismo. E, concomitantemente a essa divulgação do espiritismo, ou ao lado dessa divulgação, não só restrita ao trabalho espírita, mas o trabalho espiritualista como um todo, não só restrita aos espíritas, é notório que o Brasil tem um papel central na espiritualização de todo o planeta. Isso eu acho que não tem como discutir. Os números do movimento espírita brasileiro em relação ao movimento espírita mundial mostram isso. Mostram que é indiscutível como o movimento espírita nacional é, de longe, o movimento espírita mais forte do mundo. E mesmo o movimento espírita do mundo todo, do resto do mundo todo, muitas vezes tem uma grande componente, uma grande percentagem de participação dos próprios brasileiros. E mesmo aqueles que não são brasileiros foram formados por muitos brasileiros, pelas viagens de Chico, de Divaldo principalmente, de Raul Teixeira, Simonetti, muitos outros que viajaram para ajudar a alimentar esse movimento espírita no exterior. Então,
é indiscutível esse trabalho. A meu ver, a informação de Chico Xavier de que muitos espíritas que trabalharam, foi uma pergunta que foi feita por Chico, ele encaminhou a Emmanuel, muitos espíritos que trabalharam nas primeiras décadas com Kardec, após desencarnarem, muitos deles que reencarnaram lá na França, na Europa, sobretudo na França e na Bélgica, nas primeiras décadas do Espiritismo, após desencarnarem, teriam vindo para o Brasil para aglutinar uma massa crítica e, dado os riscos de morte, entre aspas, do Espiritismo na Europa, que o Espiritismo tivesse um local para se fortalecer, para que a mensagem não morresse. Então, eu acho que é indiscutível esse papel nosso como uma coletividade. Não podemos exagerar essa questão desse papel e exagerar essa visão de povo escolhido, que é um erro histórico que muito comum nos ambientes religiosos, que nós já cometemos no passado e é muito comum na área religiosa. Mas, aliás, esse problema do 18 de abril mostra que a coisa não anda tão bem assim. Mas é indiscutível a relevância do trabalho dos brasileiros na divulgação do Espiritismo. Agora, só para fechar, Bruno, esse negócio do 18 de abril, eu lembro do Evangelho, somente lobos caem em armadilha de lobos, né? Então, quando aquela polêmica passagem, que a gente não sabe se aconteceu daquele jeito mesmo, Herculano Pires acha que sim, alguns acham que não, dos vendilhões do tempo com Jesus, né? Mas qual era o problema? Dinheiro e mercadejar as coisas espirituais, as coisas de Deus, a espiritualidade. Judas, vamos pensar em Judas e as 30 moedas. Qual que era o problema? Dinheiro, e no caso de Judas, eu levanto a hipótese que principalmente não era nem o dinheiro. Era uma interpretação equivocada do Evangelho associada a questões políticas. Olha só, olha o problema aí, que está afetando o movimento espírita. Porque Judas achava que Jesus, me parece que ele é um cara bem intencionado, mas ele achava que Jesus tinha que fazer concessões, ganhar espaço de divulgação em meios da alta sociedade da época, meios políticos, fazer acertos políticos, ele achava isso. Aparentemente, né? Uma suposição aí para os especialistas do assunto. Mas, enfim, deu no que deu. As 30 moedas de prata, deu no que deu. E aí nós vamos repetir isso, né? Os fariseus, os escribas, a questão da religiosidade falsa, do moralismo exacerbado, associação política com religiosidade também, no caso dos fariseus, não é? Então você vê que os erros são os mesmos, né, Bruno? Sim. Mas eles se repetem em novas encarnações, em novos contextos, em novas embalagens, em novos embrulhos, de acordo com o contexto. Mas os erros são os mesmos. Então, eu acho que vale a pena juntar política com religiosidade. Não deu certo lá 2000 anos. E tem gente da liderança do movimento espírita, gente entendida, gente séria, gente com responsabilidade na divulgação do movimento espírita, querendo fazer isso e fazendo força para fazer, fazendo força para grudar essa coisa político-partidária no movimento e fazendo força mesmo. Meu Deus do céu! Quando você assiste um filme de Judas, você não, do problema político, será que as pessoas não percebem isso? Então, eu acho que é isso, Bruno. Eu acho que o Brasil tem um papel importantíssimo e isso é indiscutível. O povo brasileiro, agora, também não vamos achar que a coisa está andando muito bem, que está tudo maravilhoso. Então, nem tanto lá, nem tanto cá. O Brasil tem um papel indiscutível pela força do movimento. Número de centros, número de adeptos, isso não dá para discutir. Então, isso mostra que há um planejamento espiritual associado às coletividades brasileiras no movimento espírita e movimento espiritualista, sem dúvida. Agora, daí avaliar a qualidade do nosso trabalho, o que nós estamos entregando e os problemas que estão afligindo o movimento espiritualmente, não podemos negar as qualidades, mas não podemos deixar de enxergar os problemas, e são muitos. Então, eu acho que, digamos que essa semana do 18 e do 22, né, Bruno? Tem coisas muito positivas, mas tem coisas muito complicadas, muito perigosas, muito negativas. Então, a gente fica nessa visão crítica
de aspectos positivos e negativos que a gente está enfrentando, que é importante a gente ficar atento, alerta, para a gente tentar errar menos e acertar mais. Perfeito, Marco. E sua analogia do momento atual nosso, do movimento espírita, com a questão de Judas, não é? Com a política de há 2000 anos, formidável. Marmo, conversando com o querido Vanderlei, que é o CEO dos autores espíritas clássicos, né? Ele tem uma ideia semelhante à sua, né? Ele diz isso exatamente, Marmo, que espiritismo na época de Kardec não era só em Paris. Havia espiritismo em Bordeaux, Lyon. E ele disse, Bruno, todos aqueles centros em Paris, nas cidades dos arredores de Paris, aquele povo todo veio aqui para o Brasil e se espalhou. Então, no Nordeste, no Sul, no Norte, no Centro-Oeste, né? E você falou, essa massa crítica que foi formada aqui, como Chico Xavier, você se referiu, são os franceses de volta, né? Agora, aqui tomou, é um país de dimensão continental, a doutrina cresceu muito e vem essas contingências aí inesperadas, né? E principalmente essa pauta que divide hoje na polarização, adentrando no movimento espírita. Agora eu queria só fazer um breve comentário, porque você citou, Marmo. Realmente tem pessoas desse espectro de esquerda que hoje estão escandalizados e criticando esse coletivo que fez a tradução, né? Eu fiz um comentário para um amigo meu aqui do canal e eu faço de público, né? Vão ter que embalar o bebê, porque deram voz, deram holofote, agora estão vendo o monstrengo, o Frankenstein que foi criado, aí querem criticar, mas estão meio sem ascendência moral, né? Então não vão dizer que eu não tenho nada a ver com isso, vão ter que embalar o bebê. E eu espero que despertem e pelo menos se afastem, né? Então, de tudo isso que está vindo a reboque, né? É lamentável, infelizmente. Mas, meu querido Leonardo Marmo, os dois artigos, afinal, né? De dois amigos nossos, né? Inclusive, já foram entrevistados aqui no canal, Marco Milani, entrevistei 2 vezes, né? Gosto muito dele, o Marco é uma pessoa muito afável, a querida baiana nordestina, né? Luciana Farias, uma pesquisadora, uma das maiores pesquisadoras do espiritismo do mundo, Marmo. Quer dizer, eu não acho que uma Luciana aportou aqui no Brasil e faz o trabalho que faz por geração espontânea. Eu acredito muito naquela frase, quem faz há mais tempo faz melhor, não é? Luciana teve um desiderato, agora é uma pessoa normal, um espírito normal, não estou colocando o rótulo de missionária nem nada, mas é um espírito que está fazendo um grande trabalho. A gente vai ver 2 artigos, vamos para o primeiro de Marco Milani. Marmo, humanamente falando, eu estou muito preocupado com o que a gente vai tratar aqui agora. O Marco Milani foi de um didatismo no artigo dele. Foi lançado um aplicativo por uma empresa americana, OpenAI, a empresa de inteligência artificial. E esse aplicativo, Marmo, é o Chat GPT, um chat que simula conversas, cria textos. Para mim é uma coisa que vem causar um problema maior ainda, porque a gente tem as mistificações das comunicações mediúnicas, Marmo. Aquela coisa do que o pessoal diz animismo é uma coisa, mistificação é outra, mistificação grosseira, né? E o Milani foi muito feliz, porque, claro, ele, com essa criação desse aplicativo, o Milani lançou palavras que diz respeito à nossa doutrina, às comunicações mediúnicas, e os textos são formados de uma forma que aparece até mensagem de Allan Kardec, uma suposta mensagem de Allan Kardec, só que no final a mensagem faz um namastê, não é? Que é uma expressão hindu. Marmo, é o admirável mundo novo de Huxley, que está chegando aí nas nossas praias, né, da atualidade. Isso te preocupa de alguma forma, Marmo? O que é que você acha desse aplicativo aí, que simula conversas e textos, e no nosso caso,
até textos mediúnicos. Preocupa, né? Preocupa, Bruno, porque não tem como não preocupar, porque está todo mundo preocupado com isso. O mundo inteiro mesmo. E em diferentes nuances, em diferentes setores, em diferentes camadas do extrato social. Está todo mundo preocupado com essa questão da chamada inteligência artificial. Há uma frase do Emmanuel, Bruno, que está no Palavra de Vida Eterna, e que eu acho bem interessante, que ele diz o seguinte, eu não vou falar literalmente não, mas a ideia é basicamente essa. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas e desafios do amanhã. É mais ou menos isso que ele fala. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas e desafios do amanhã. Então, às vezes, a gente se acha numa situação de vitorioso na vida por alguma realização material ou espiritual, qualquer tipo de realização que a gente tenha feito. Mas a gente deve tomar um certo cuidado, porque às vezes a gente teve algumas sortes, algumas ajudas, sortes entre aspas, algumas contribuições. E não quer dizer que se a gente tivesse enfrentado outros desafios, necessariamente a gente teria conseguido um resultado positivo, como eventualmente em alguns casos a gente pode ter conseguido. Então, não te acredites a cavaleiro dos problemas de amanhã. Então, o amanhã traz desafios novos. Isso faz parte do jogo do crescimento espiritual para todo o universo, para toda a lei. Daí só Deus, o Livro dos Espíritos enfatizar, né, Bruno? Só Deus conhece o futuro totalmente. É engraçado isso, né? Nem os espíritos muito superiores, segundo o Livro dos Espíritos, conhecem totalmente o futuro. Porque os espíritos falam assim, a criatura não pode se querer igualar ao Criador. Tem uma discussão sobre isso no Livro dos Espíritos, você lembra? Você deve lembrar, não é? É interessante isso, que assim, o futuro totalmente, que se saiba, em princípio, a gente não vai chegar nesse domínio 100%. Bom, enfim. Mas, então, o que acontece? O tempo passa e alguns problemas são resolvidos, mas outros problemas aparecem. A vida é assim, a história, se a gente analisar a história, o tempo vai passando, alguns problemas quase que insolúveis são resolvidos, mas outros problemas surgem. Eu acho engraçado essa questão da inteligência artificial tá assombrando a sociedade como um todo e o movimento espírita em especial, conforme a gente pode notar, inclusive, por esse artigo muito inteligente, muito bem escrito, como sempre, do nosso confrade amigo, sempre muito inteligente, muito pertinente, trazendo materiais de muita qualidade, que é o Marco Milani, que é o problema, por exemplo, da computação e da internet. A computação e a internet têm feito algo, têm produzido a resolução de dois problemas que até pouco tempo atrás, Bruno, a gente talvez achasse insolúvel, que é a distância entre os núcleos espíritas para fazer um trabalho de intercâmbio. Estou falando em termos de movimento, aplicando no contexto do movimento espírita. Difícil, nós agora, né, Bruno? Estamos conversando aí, temos esse programa, né? Agradeço muito essa oportunidade que você me dá, estamos trabalhando junto aí à distância. Muito bem. E isso está acontecendo com todo mundo, com muita gente, né? Acentuado pela questão da pandemia, dos centros espíritas fecharem, etc. Mas é a internet que ajuda a esse processo de unificação, de união e de unificação do movimento espírita. Então, e a internet e a computação, de uma forma geral, vamos chamar de computação de uma forma mais simples, e a programação e os programas de computadores estão ajudando aquele outro problema gigantesco, além da distância, que era a questão do problema idiomático, que nós já comentamos aqui algumas vezes. Chico Xavier, uma vez, perguntaram para ele: Chico, você gostaria de viajar à Europa para ajudar a levar a ideia espírita? Ele falou: se eu tivesse condições, gostaria muito. Para mim seria uma grande alegria, se eu tivesse mais conhecimento de idiomas estrangeiros, principalmente do inglês. Ele fala isso. Mas eu não tenho, eu tenho muitos compromissos aqui no Brasil, então para mim é muito difícil, e de fato ele não tem, depois daquelas duas viagens, 65 e 66, ele não, que se saiba, pelo menos que eu saiba, ele não teve a oportunidade de viajar e fazer um trabalho desse tipo. Então, muitos palestrantes e muitos divulgadores já falaram desse problema da divulgação
O próprio Divaldo fala também dessa coisa de usar o tradutor, que ele diz que diminui o impacto da palestra, até porque a palestra fica mais lenta em termos de conteúdo, né? Você precisa de mais tempo, porque o camarada fala, o outro vai falar na outra língua, gasta mais tempo para gerar um determinado número de informações na exposição, enfim. São dificuldades que estão em vias de ser resolvidas, ou pelo menos bastante atenuadas. Não resolvidas totalmente, mas atenuadas com a chamada tradução simultânea de muitos vídeos. Então, a mesma internet, a mesma computação que está ajudando a gente a vencer a distância e vencer a tradução, o problema idiomático, talvez fazendo mais, Bruno, do que até o Esperanto, olha só, não é? Perfeito. O que vislumbra para frente, a gente pode arriscar dizer que vai fazer mais do que o teu Esperanto fez. A gente pode até arriscar falar isso, em que pesa a relevância do Esperanto, que muitos mentores espirituais valorizavam e falaram que era uma ferramenta interessante, pelo menos foi bastante importante para que a mensagem chegasse a algumas regiões, alguns confrades mais distantes. Muito bem. Mas aí, essa internet e essa computação que estão ajudando a gente a resolver o problema da distância e do idioma, da tradução da palestra, não ajuda a gente a resolver o problema da qualidade do conteúdo. E está criando esse problema que não deixa de ser uma nova embalagem, né? Eu falei isso anteriormente, uma nova embalagem de um problema antigo, que é o quê? São as falsas mensagens mediúnicas. Então, vamos pensar o seguinte, primeira coisa, mensagem mediúnica não é horóscopo. Então, o que acontece? A mensagem mediúnica, vamos avaliar ela em dois aspectos. Se ela tem um nome de uma determinada pessoa, de um indivíduo, de um ser humano que morreu, que agora está desencarnado, ela tem que ter caracteres comprobatórios para identificar que é aquela pessoa. Ou deveria ter, se possível. Senão, permanece a dúvida. E segundo, do ponto de vista do conteúdo da mensagem, ela tem que ter qualidade doutrinária ou qualidade espiritual, qualidade da informação espiritual de uma forma geral. Esse é um ponto importante. Então, se você vem com uma mensagem muito genérica que não acrescenta nada, como é que você consegue identificar que é um espírito super elevado que está trazendo? Ele não está trazendo nada de novo, não está trazendo nada. Esse dia para trás, aqui no Evangelho no Lar, Bruno, meu filho, Henriquinho, o Henriquinho perguntou assim, fez uma pergunta para mim, falou assim, ô papai, e se Jesus reencarnasse, se Jesus voltasse enquanto um ser reencarnado, como é que a gente poderia identificar que ele é Jesus mesmo? Henriquinho, meu caçula. Aí eu falei assim, olha, Henriquinho, boa pergunta. A questão é que a gente até já abordou algumas coisas relacionadas a isso, né, Bruno? Se Emmanuel estaria reencarnado, se Chico Xavier é Kardec. Perfeito. Não é? A gente lembra, estamos fazendo uma propaganda de alguns programas antigos aqui, né, Bruno? Recentemente, daria amostra pela grandeza, né, que é possuidor. Então, exatamente. No caso do Emmanuel reencarnado, o que eu falei que eu repito aqui, defendo ela, sustento essa opinião. Que eu saiba, não conheço ninguém que esteja produzindo na oratória ou na escrita pessoal um conteúdo do nível, nos temas que Emmanuel se dedicava, um conteúdo do nível de Emmanuel, para a gente confundir com Emmanuel. E surgiram umas suspeitas aí que eu acho que não faz o menor sentido. Então, acho que não tem ninguém com cabedal de Emmanuel. Esse é o ponto. No caso de Chico Xavier é diferente. Chico Xavier e Kardec é diferente. São dois espíritos de grande cabedal, mas com peculiaridades, personalidades bem distintas. Então, não é que Chico não tem cabedal, não tem tamanho para ser Kardec. Ele teria tamanho para ser Kardec, mas ele não tem as características que fazem Kardec e ele, Chico. São dois gigantes. Eu colocaria assim. E no caso de Jesus, olha só, se Jesus está reencarnado, eu lembro do Henrique Cristo, mas não é só o Henrique Cristo, não, viu, Bruno? Não, o Henrique Cristo, não, é uma figura pública. Que lembrança, mano, fosse longe agora. Não, mas fosse longe, é uma figura pública do Brasil, é o Henrique Cristo. Agora está um pouquinho mesmo, mas teve uma época que ele estava sempre na televisão, debatendo com o Padre Quevedo, com todo mundo. Ele entrou numa polêmica até com o Divaldo, porque
ele ficou falando, pergunte para ele se eu sou o Jesus reencarnado. De volta parece que evitava ter que responder. Aí teve um dia que falou que não, ele não é. De tanto insistir. Tem um texto aí na internet que conta essa história. Não sei se o texto é confiável ou não, mas que contou essa história, que o Divaldo foi pressionado até que ele falou que não. E aí o Henrique Cristo teria ficado bravo com o Divaldo Pereira Franco, com essa discordância, né? Olha só que coisa absurda, né, Bruno? Divaldo disse que não, disse que Henrique Cristo não é Jesus. Olha que coisa incrível, né, que Divaldo falou. Mas o Henrique Cristo, ele ainda dá um desconto para o Espiritismo, porque a gente guardou a ideia da reencarnação, então a gente tem algum mérito nessa área aí, Bruno, segundo algumas coisas que eu li do Henrique Cristo. Mas eu estou lembrando do Henrique Cristo, é o seguinte, mas não é só ele, não. Tem vários Jesus. Tem um na Rússia, no exterior tem vários, Bruno, que alegam ser Jesus reencarnado. Assim como tem vários Kardec também, não é só o Chico, não. Tem um aí que fala, eu sou Kardec. Aí tem um até que eu acho que é mais para o Nordeste, Bruno, se eu não estou enganado. Ele fala, eu sou Kardec encarnado, eu voltei no espiritualismo brasileiro. Bom, então vamos falar de Jesus. Se Jesus voltasse, Bruno, vamos pensar, ele não ia ficar citando em Mateus, capítulo tal, versículo tal, eu disse. Em Lucas, eu disse. Isso aí é para a gente que estuda o texto. Mas se ele é Jesus, ele não precisa fazer isso. Se ele é Jesus, o espírito não regride. Ou ele está igual, ou ele está 2000 anos evoluído. Então ele teria que estar melhor ainda. Ou igual ou melhor. Então, Jesus hoje encarnado entre nós, como é que ele faria? Primeiro, ele faria curas espirituais, a gente supõe, e curas físicas, como ele fazia naquele tempo, acredito. Alguns podem achar que não, que o contexto mudou, não sei, acho que faria, com a sua mediunidade, com o seu parapsiquismo, vamos dizer assim. Segundo, ele demonstraria tanta bondade ou mais do que naquele tempo. Terceiro, tanta inteligência ou mais. Então, na hora que ele fosse fazer uma parábola, se ele utilizasse da parábola, ele ia falar de computadores, de robôs. Se ele achasse que agora não precisa mais usar de parábolas, ele ia falar diretamente com grande eloquência. Ele não ia ficar citando versículo, poderia citar uma vez ou outra que alguém remetesse ao texto, mas ele não ia ficar construindo a sua base com base no texto, do que ele falou e do que registraram, que também tem isso, né? Se é Jesus, ele vai lembrar do que ele falou e vai trazer a mensagem sem os problemas do texto, né? Das traduções. Então eu acho que é o seguinte, né, Bruno? A gente tem que analisar o conteúdo da mensagem. E, às vezes, as mensagens que são trazidas, por exemplo, na inteligência artificial, parece horóscopo, né? Parece horóscopo, porque você percebe o seguinte, o camarada fala assim, eu sei que você está passando por momentos de muita dificuldade. Está jogando verde para colher maduro. É que nós somos muito choramingões e, na maioria das vezes, a gente está sempre achando que a gente está passando por um momento de muita dificuldade. Mas se a gente tiver autocrítica, a gente vai conseguir identificar os momentos da nossa vida em que a gente sofreu mais e os momentos que não sofreu tanto e que estava tudo bem. E se tiver tudo bem agora, eu não posso me identificar, eu sei que você está sofrendo muito. Como assim? Que é um dos comentários que é falado. Não, de repente eu não estou. Em algum momento eu sofri mais na minha vida, agora está tudo bem. Né? Então isso é estranho, isso não se aplica a mim. Outra coisa também, Bruno. Mensagens espiritualistas sempre falam do amor e do autoconhecimento. Tem uma coisa que não é autoconhecimento, é bom deixar isso claro. Existe o autoconhecimento, existe o conhecimento da espiritualidade, que não é auto, que é externo. Mas isso é autoconhecimento também. Nem tanto, né? Não vamos forçar muito a barra. Autoconhecimento é conhecimento de si mesmo, da sua realidade espiritual, geral e das suas peculiaridades. Mas existe o conhecimento da espiritualidade como um todo, que não é auto. Então a gente joga tudo como se tudo fosse autoconhecimento. É um lugar comum também. E outra coisa também. A mensagem vem e fala assim, que é um dos comentários que estão nas mensagens que o Marco Milani apresentou. Os entes queridos que já partiram cuidam de você. Nós sabemos pelas mensagens espirituais desde Kardec, mas com a ênfase
o destaque de André Luiz, que tem muitos familiares queridos que não têm condições de nos ajudar. E alguns, nós que estão em situação difícil, nós vamos ter que desencarnar para ajudá-los. André Luiz, no 5º livro da série, A Vida no Mundo Espiritual, no Mundo Maior, ele era neto. Ele encontra o avô no umbral. Ele já estava no 5º livro da série. Ele que é neto. Ou seja, morreu muito tempo depois. E aí ele foi ajudar o avô que estava no umbral. Então, não necessariamente eu tenho entes queridos dessa encarnação que estão me ajudando. Isso não é verdade para todos os casos, não. Eu posso ter algum ente querido que lembra com saudade de mim, que já desencarnou. Mas será que ele está me ajudando? Qual é a percentagem? Nem todos podem ajudar. Não é isso, Bruno? Então, falta análise crítica do conteúdo espírita. E convenhamos, né? A inteligência artificial é um problema que toda a sociedade vai enfrentar. Eu vi um grande roqueiro aí, que está no Brasil fazendo uma turnê de despedida, falando isso. Agora você aperta um botão e o computador te solta uma música. Ele está muito preocupado com o futuro da música. Agora também, em Hollywood, olha só como é que o problema é geral. Em Hollywood, estão preocupados com o desemprego que os computadores vão gerar. Porque você rejuvenesce o ator, então se o ator é mais velho, ele pode aparentar ser novo, você rejuvenesce o ator e você gera um monte de atores assim, você não precisa de figurantes, tem uma série de coisas. Então, agora, do ponto de vista espírita, Bruno, e do ponto de vista em geral, a gente continua com um problema que é o quê? Inteligência moral, inteligência intelectual, ou seja, avanço moral e avanço intelectual. O problema é esse. A pessoa tem ferramentas de evolução e usa para o mal. Quando a pessoa tem ética, tem moral, ela não vai criar uma mensagem falsa. Quem que cria mensagem falsa? Quem quer falsear. Ou quem está brincando, é os espíritos Pode Mas, falar. só trazendo aí para servir de subsídio para você. Você diz quem quer falsear, não é? Quem tem má intenção. Conversei em off antes do programa começar, citei a identidade da pessoa, que eu não vou citar aqui, e vou truncar a informação para o grande público que a pessoa está nos assistindo, né? Uma querida amiga nossa, que é conhecida, né? Uma querida amiga nossa, no aniversário do irmão Pedro, recebeu uma mensagem de um espírito atuante, né? Mas isso é só uma homenagem carinhosa, não é? Marmo, foi feito como homenagem, mas era um texto, como você citou aí, água com açúcar, um texto meloso, no final, com o nome de Pedro. E essa amiga, no primeiro momento, Marmo, ela disse, mas é só uma coisa, foi uma coisa carinhosa, vê que lindinho, não sei o quê. Eu tenho intimidade com ela e eu disse, minha amiga fulana, isso é uma tremenda bobagem, né? Eu não reputo isso nem na categoria de homenagem. Eu acho isso uma coisa sem noção, uma baboseira, e eu pedi a ela para assistir o nosso programa, ela está assistindo aqui agora, não é? E não citei de primeiro o artigo do Marco Milani, mas vou enviar para ela, porque está aqui na descrição, né? Tanto o artigo do Milani como que a gente vai ver depois. Né? E ela me disse depois que realmente deu um estalo. Depois que eu falei, então, olha aí a importância da gente estar debatendo isso, né? Porque, às vezes, Marma, essa coisa vem e adentra a intimidade do ser, e no primeiro momento de chofre ele não se apercebe, né? E começa a dar vazão. Acha bonitinho uma homenagem. Ah, deixa eu mexer, eu criar uma coisa. E daí, você sabe, a sarabanda começa a proliferar. Não é, Marlon? Exatamente. Concordo totalmente com o que você está falando, Bruno. Porque há ideias, meu pai sempre fala isso, há ideias fascinadoras, há ideias obsessivas de fascinação que enganam, que no primeiro momento você acha genial. Você as considera geniais.
Você olha assim meio rapidamente e fala, mas que coisa genial. Mas será que é mesmo? Para um pouquinho, pensa. Porque, por exemplo, você solta um texto desse. Pode ser uma brincadeira até inocente, mas cai na internet e daqui a pouco vai ter um monte de gente divulgando como autêntica. Você já trouxe outra faceta aí do problema, né? Daqui a pouco vão divulgar dizendo que é mesmo do espírito do camarada, né? Bruno, nós, você e eu, quantas vezes a gente compartilha algo na confiança no Facebook, por exemplo? Na confiança de que aquela informação é daquele autor mesmo, uma frase. Por exemplo, a pessoa coloca um texto de Kardec, aí você lembra mais ou menos, e aí você fala, ok, parece. Você compartilha. Mas a gente não vai conferir todas as vezes no livro texto de Kardec. A gente compartilha normalmente de uma instituição que a gente respeita, da Mansão do Caminho, da Federação Espírita Brasileira, do Correio Fraterno, da Fundação Herculano Pires, Maria Virgínia Herculano Pires. Você pega várias fontes da sua confiança e compartilha. Mas raramente a gente confere para ver se está certinho mesmo e tudo mais. Então, você pega um texto desse, se cair na internet, meu amigo, vão contar uma história. Então, esse é um problema grave que a era da comunicação e esse cenário todo traz para nós. Mas, num certo sentido, são os desafios normais do futuro. Nós não estamos a cavaleiro, como disse Emmanuel, dos problemas do futuro, nós precisamos enfrentar, mas, num certo sentido, é uma nova embalagem do problema da identificação espiritual. Então, é um espírito superior? Tem que mostrar que é espírito superior, tem que ter conteúdo. E outra coisa, ele se identifica, ele dá mostra de que ele é ele mesmo, ou se ele está mandando uma mensagem pessoal para mim, ele falou coisas pertinentes à minha vida, ou coisas gerais que não se aplicam. Uma vez, Bruno, eu tive uma revelação espiritual. Olha só. Foi informado que eu tinha sido um padre italiano na Segunda Guerra Mundial. Alguém chegou para mim e falou isso. Aí eu parei e fiz igual o Divaldo Pereira Franco recomenda. Fiquei sério para analisar. E não tentar, na expressão facial, nem demonstrar aprovação, nem reprovação, porque é uma coisa que te pega de surpresa e depois você tem que avaliar. Aí, entendeu? Não tinha informação nenhuma a respeito disso. Chegou essa informação porque eu fiquei meio perdida. Se era verdadeiro ou não. Para mim, fiquei neutro. Também não deram subsídio nenhum. Mas a conversa foi evoluindo. E aí o companheiro que estava falando isso falou assim para mim. E apesar de você hoje não ter nenhum vínculo de apego, acho que talvez ele viu que eu não demonstrei tanta empolgação com a revelação, não sei, mas aí fica para cada um avaliar. Eu fiquei neutro. Também não fiquei assim, fiquei neutro, fiquei esperando a complementação, o desenvolvimento da história. Aí no segundo momento ele falou assim, e hoje, apesar de você não ter um apego às ideias da igreja, você ainda traz um carinho e um gosto muito grande pela arquitetura das igrejas. Aí eu não falei nada, entendeu? Eu falei, ok, tá. Mas aí piorou. Quando eu fui para casa, eu falei, piorou. Eu nunca, a hora que eu moro na cidade histórica, eu nunca demonstrei nenhum apego, nenhum gosto pela arquitetura das igrejas, de nenhum tipo. Nunca. Daí a pessoa poderia falar qualquer coisa, que tem muitas coisas que eu gosto, de história, de coisas, mas nunca gostei da arquitetura das igrejas, de nenhum tipo, nem as coloniais, nem as góticas, nem as de outra arquitetura. Nunca gostei disso, nunca me senti apegado, nunca me senti nenhuma atração pelas igrejas, por estar dentro de uma igreja católica, nunca, e já fui várias vezes, por casamentos e circunstâncias, nunca gostei de... Então, quer dizer, para mim foi uma informação que eu falei, vou usar o critério kardeciano, vou esperar uma confirmação através de controle da concordância universal do ensino dos espíritos. Jamais houve qualquer tipo de confirmação, jamais houve alguma informação que corroborasse isso, e eu também jamais abordei, acho que poucas vezes eu abordei, só em off, agora estou abordando aqui, mas é uma informação que para mim não faz o menor sentido.
Se eu desencarnar, me provarem que é verdadeiro, eu vou falar assim, é surpreendente, porque apego à arquitetura eu não tenho. A estrutura dogmática pode até ser que, às vezes, você chega no mundo espiritual e você fica muito, muito avesso àquilo que você defendeu. Isso eu até acredito. Mas apego à arquitetura da igreja é difícil. Eu sou uma pessoa muito sem jeito com arquitetura, com arte, e não tem nada a ver comigo, eu acho. Então, é engraçado isso. Marmo, você que não é careca feito eu, né? Veio essa revelação do padre do passado. Você imagina comigo, né? Aí, Marmo, a resposta que eu acho muito boa, você defrontou-se com esse problema, é a seguinte: não me interessa outra encarnação, que a minha melhor reencarnação é essa aqui, é essa atual, é a minha melhor. É aquela coisa assim, né? Por exemplo, nós estamos dedicados à divulgação do trabalho espírita, então supõe-se que a gente possa ter um passado religioso, no cristianismo principalmente. Emmanuel fala que muitos dos expositores de hoje foram padres ou pastores do passado, ele fala isso em alguns livros, ele fala isso, Emmanuel dá essa informação em algumas entrevistas, no próprio Consolador tem algo nesse sentido, ele dá essa informação. Mas até aí uma coisa genérica, o apego à discussão religiosa, o evangelho e tal, a pregação, tudo bem. Mas apego à arquitetura da igreja, para mim foi uma coisa assim. Se eu tiver uma revelação depois de desencarnado, falar, não, foi. Tudo bem, mas eu não vejo nenhuma sustentação nessa informação. Então, quer dizer, é mais fácil a pessoa a explicação. A pessoa ter se autossugestionado por alguns elementos e porque a pessoa acha que nós estamos agora no movimento espírita e nós já tivemos na igreja no passado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mensagem mediúnica não é horóscopo. E mensagem mediúnica reveladora, de caráteres assim mais impactantes, nós temos que ser mais rigorosos ainda na avaliação do conteúdo da mensagem. Datas, a gente já falou isso, sobre datas limites e tudo isso aí. A gente tem que ser cuidadoso e agora vamos ter mais um problema para avaliar, porque sempre existem pessoas descuidadas ou antiéticas que podem chegar com alguma revelação ou alguma informação, tem que analisar o conteúdo, né, Bruno? Se vier falando de generalidades, não precisamos aceitar. Você abordou o tema de forma completa, né? E quando você falou no início, muito intuído, eu gostei muito porque os novos desafios vão aparecer. E como diz a obra do Aldous Huxley, né? Então a gente está vivendo um admirável mundo novo da tecnologia. Agora, o estudo, vamos estudar Kardec, estudar os princípios da doutrina espírita e não ser Maria vai com as outras, né? Com essa febre agora, como a minha amiga, que eu mando um beijo, um abraço, ela está vendo, né? Ela deu um estalo, a gente precisa conversar sobre, né? Sobre tudo isso, e o Marco Milani prestou um serviço, né? Serviço público, Marco Milani. Parabéns pelo teu texto, né? Um texto importante, servindo de alerta, né? Servindo de alerta. Embora, como eu disse no início, eu me preocupo, porque a gente está vendo aí essas aberrações, Marmo, né? Você falou uma coisa que deveria ser uma coisa ultramontana, né? Do passado mais para trás, que estão trazendo aqui, querendo requentar essa história toda do racismo dentro de obras de uma alma nobre voltada para os melhores sentimentos da humanidade, que foi Kardec. E colocar o carimbo de racista no que Kardec escreveu, né? Mas, meu querido Marmo, vamos para o segundo texto, né? O mesmo Correio Fraterno traz um artigo da Luciana Farias. A Luciana, junto com a Daí e o Carlos Sete, fizeram um artigo maravilhoso sobre a questão da adulteração da Gênese para o reformador, né? O Noleto colocou esse artigo no Reformador. O Noleto é outro que abre a revista Reformador hoje. Então, para um conteúdo de Marmo, para o conteúdo da pesquisa, não é? Então, o Noleto também é um homem certo, no lugar certo, no momento atual do nosso movimento espírita. Mas o artigo da Luciana foi no Correio Fraterno. Marmo, todo o trabalho dos dois mundos para os ajustes da Gênese, né?
a palavra ajuste aí muito bem colocada, porque hoje não há adulteração no senso comum. Houve ajuste, sim, de Kardec. E foi um trabalho não da iniciativa da Lavra apenas de Kardec, mas do mundo espiritual. Como você viu, um artigo importante, um assunto que já vem sendo tratado, Marmo, mas com muita categoria, sempre importante trazer de vez em quando esse artigo, o conteúdo dele novamente, né, Marmo? Realmente, excelente o artigo, muito bom, parabéns a Luciana Farias, aliás, parabéns ao Marco Milani, como você colocou, Bruno, os dois artigos excelentes, muito bons mesmo. E no caso do artigo da Luciana, vou repetir o que você falou, Bruno. Fica difícil, está ficando cada vez mais difícil sustentar que houve adulteração. Por quê? Ela fala que as discussões entre Kardec e os espíritos, que o auxiliaram na revisão, foram de fevereiro a setembro de 68. E aí, se você encaixar fevereiro a setembro, aquela carta para o tradutor alemão, lembra? Olha, ele ia publicar uma versão alemã da Gênesis e falou: espera um pouquinho que vai sair. Então, bate certinho com fevereiro a setembro, estava tendo a revisão. E eu achei interessante esse artigo da Luciana, Bruno, uma informação que ajuda a entender aquilo que o Charles Cambridge já tinha falado, que a gente até comentou no programa anterior, você vai se lembrar. Gostei muito de uma fala do Kemp. Foi um programa que ele fez com Dora Contre e com outro confrade, não sei se foi o Carlos Sef Bastos. Foi o Charles Kemp, o Carlos Sef Bastos, a Dora Contre, teve três. Foi uma live bem... Houve uma live dos três, Carlos Sete e Dora, não sei se foi essa, mas houve. Então acho que foi ela. Acho que foi essa mesmo, que eu assisti. Acho que foi isso mesmo. Eu estava em dúvida se era o Carlos Sef, mas acho que era ele mesmo. Foi uma live bem divulgada na época, né? E o Carlos Sef Bastos, não, o Charles Kemp falou o seguinte: eram 5 parágrafos de Kardec sobre a questão do corpo fluido, do suposto corpo fluídico de Jesus, ou da condição de aparição de Jesus depois da sua crucificação. Eram 6. Ele tirou um, ficaram 5 marteladas, disse o Charles Kemp. 5 marteladas. Eram 6, ficaram 5. Eu achei bem interessante essa colocação, muito simples e muito inteligente do Charles Kemp, porque alguns que defendiam a adulteração falaram o seguinte: não, foi uma adulteração feita por rustenguistas. Mas peraí, se você tem 6 marteladas, você tira uma, alivia pouco, né? Você tira uma, não coloca nada contrário àquilo que está sendo escrito, e a gente sabe que Kardec tem esse cuidado de não ser excessivo. Aliás, na própria resposta a Rustem, a Jean-Baptiste Rustem, a própria resposta, porque aqui no Brasil o livro foi publicado em 4 volumes, porque foi uma maneira de organizar melhor o texto. Guilom Ribeiro tentou fazer para melhorar um pouco o texto, porque o texto era muito prolixo. Na França ele saiu em 3 volumes. E aí Kardec diz que poderia ser reunido em 2 ou às vezes até em 1. Quer dizer, Kardec estava dizendo que Rustem era prolixo e não enxugou o texto para ele ser mais objetivo, mais bem construído, começo, meio e fim. Isso que Kardec falou. Não tinha a síntese. E o que a gente aprende com os espíritos de Allan Kardec? A codificação. Que os espíritos superiores falam muito com poucas palavras, então tem capacidade de síntese. Então, por que eu estou falando isso? Porque o texto da Luciana enfatiza alguns textos, algumas informações, alguns textos originais de comunicações dos espíritos que o auxiliaram na revisão, especial 3 deles, Pierre Paul Didier, o espírito Arago e o espírito Galileu Galilei, que auxiliaram Kardec na revisão. Porque ela cita uma equipe de peso, né? Essa seria uma equipe de peso, né? Exatamente. Então, uma equipe de grande nível. Então, esses espíritos se comunicaram e deram várias orientações.
E uma dessas orientações me chamou muita atenção, que ele falou assim, um dos espíritos falou assim para Kardec, tente enxugar algumas partes que estão um pouquinho excessivas, algumas discussões que você desdobrou muito, para sobrar algum espaço, porque nós precisamos fazer alguns adendos, alguns ajustes adicionais. Mas é interessante que o texto não fique muito grande, não aumente o seu volume. Então, olha que coisa, os espíritos, num estilo bem kardeciano, o estilo que a gente percebe em Kardec, os espíritos também tinham. Eles queriam fazer alguns adendos em algumas áreas que eles percebiam que precisava de algum ajuste, alguns adendos a mais, alguns acréscimos, mas para fazer esses acréscimos, eles não queriam que o livro aumentasse em tamanho. Talvez para que não ficasse cansativo e talvez para que não diminuísse o número de leitores pelo tamanho excessivo do livro. Por N motivos. E aí isso ajuda a explicar Kardec ter enxugado algumas partes que, de repente, ele achou que já estava suficiente o esclarecimento do tema. E é bem no estilo kardeciano, é bem no estilo dos espíritos, que não escreveram tão excessivamente assim. E isso tornou os livros, os 5 principais, vamos chamar assim, pessoal, alguns não gostam da expressão Pentateuco, mas isso ajudou para que esses 5 principais, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis, se popularizassem e fossem best-sellers, vendidos, lidos e estudados pela sua didática, pela sua síntese, pela sua coesão. Então, é muito interessante que a gente tenha isso em mente, né? Kardec tinha esse cuidado para não fazer os textos excessivos e fica bem explícito no trabalho da Luciana que foi feito esse ajuste. Eu também me chamou a atenção também, Bruno, um detalhe que eu queria frisar, que é o seguinte, um dos espíritos conversando com Kardec, dando algumas sugestões para ele, no material anexo ao artigo, fala assim, aliás, que eu acho que é Galileu, se não estou enganado, ele fala assim, em relação ao livro em geral, a minha impressão é positiva. Eu dou meu aval. Em outras palavras, ele falou isso. Eu subscrevo o livro, eu apoio o livro, ok. Mas, sobre alguns temas específicos, você deveria consultar os especialistas sobre cada um desses temas. Eu achei genial esse comentário. Por quê? Porque a gente sempre fala do controle da concordância universal do ensino dos espíritos, mas o controle da concordância universal do ensino dos espíritos, a gente tem que entender melhor. Então, o espírito dá o aval geral, mas nos temas específicos é interessante consultar espíritos que são especialistas daquele tema. Perfeito. Então, os 3 estavam ajudando a revisão geral e o companheiro fala assim, ó, eu tô lendo o seu texto. E aí dá a entender isso, que os espíritos estão falando de espírito de verdade, liam o texto de Kardec, o texto que ele estava... A primeira edição, eles liam a edição, tinham, certamente o mundo espiritual tem uma cópia, né? Até o original, digamos assim, o que Kardec produziu, existe a cópia no mundo espiritual, é claro. E aí os espíritos liam o texto de Kardec e viam possibilidade de alguns ajustes do lado de lá. Em geral, eu apoio a publicação, tá ok, gostei do livro, o trabalho tá bom. Mas cuidado, em relação a temas específicos, você deve consultar os especialistas sobre cada um desses temas. Os especialistas da falange do Espírito de Verdade. E no caso da Gênesis, isso faz mais sentido, Bruno. É bem interessante esse comentário. Por quê? Porque, como diz Divaldo Pereira Franco, a Gênesis é o livro mais difuso dos principais livros de Kardec. Se a gente pegar a estrutura didática de O Livro dos Espíritos, nós sabemos que a segunda parte se desdobra no Livro dos Médiuns, a terceira parte, as leis morais, se desdobra no Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta parte, Esperanças e Consolações, se desdobra no Céu e Inferno, a segunda parte, o Mundo Espiritual, o Mundo Espírita, se desdobra no Livro dos Médiuns. A primeira parte, que é as causas primárias, segundo o nosso confrade Cosme Massi e outros especialistas, se desdobra mais na Gênese. Mas na avaliação de Herculano Pires, do professor Herculano Pires, no prefácio que ele faz da tradução que ele fez do Livro dos Espíritos,
e também na avaliação, o que é corroborado pela avaliação do próprio Divaldo Pereira Franco, José Herculano Pires, e Divaldo corroborando, e até corroborando com o confrade Cosme Massa. Essa primeira parte desemboca mais no livro A Gênese, sim, é correto esse comentário, mas isso mas a Gênese não deixa de ser, por isso, o livro mais difuso, que tem partes que estão contempladas nas bases do Livro dos Espíritos, das 4 partes. É o livro um pouco mais geral, ou seja, que pega desdobramentos das 4 partes na avaliação do Herculano Pires e na avaliação do Divaldo Pereira Franco também, né? Além de... Então, tem uma contribuição mais a primeira, mas é um pouquinho mais difuso. Então, se é um livro mais difuso do ponto de vista dos assuntos, obviamente aumentava a chance de você ter que ouvir especialista em cada um dos assuntos. Porque uma coisa é você discutir filosoficamente Deus, outra coisa é você discutir o que é caractere, o que são os caracteres de uma revelação espiritual, conceito de revelação, né? Tem toda uma discussão de filosofia da ciência, etc. Outra coisa é você discutir a questão mediúnica de fenômenos espirituais, como as curas de Jesus. Outra coisa é você discutir as questões do problema do texto bíblico, e, sobretudo, especialmente o texto evangélico, os aspectos aos quais esse texto foi submetido durante todo o processo histórico, que fizeram com que ele pudesse ser adulterado ou não. Então, é um livro bastante... E outra coisa é a química orgânica, no capítulo Gênese Orgânica. Então, é um livro que trata de diferentes assuntos. Então, o Espírito fala, em geral, eu apoio, mas nas questões específicas você deve consultar os especialistas, que é um critério muito interessante, né, Bruno? Então, a meu ver, o livro é bastante... O artigo da nossa confreira Luciana Farias é excelente, ela está de parabéns, eu a parabenizo com você, Bruno. Gostei muito de ler, a gente aprende, e vou repetir o seu comentário inicial, Bruno, para fechar. Eu acho que... no começo da polêmica eu não tinha opinião, viu, Bruno? No começo da polêmica eu tinha até uma suspeita, por causa daquele parágrafo que foi suprimido, não tinha uma opinião formada, mas eu acho que atualmente fica difícil defender a adulteração. Com base nesses dados, de fevereiro a setembro, eles estavam ajudando Kardec na correção. Fica difícil, né, Bruno? Para você, Mármore, uma coisa me entristece muito. Eu fico muito triste, né? Porque, veja bem, você ficou em cima do muro na época, não pendeu para nenhum lado nem para o outro, né? Eu, a primeiro momento, aceitei a tese da adulteração. E tanto que eu divulgava, a Simone Privato me citava nos vídeos, né? Nos agradecimentos a mim, ao Ismael, né? Então, há muita gente do movimento. Mas quando eu me convenci, aí vem a diferença e o que me deixa triste, né? Eu dei um depoimento, gravei um vídeo, né? Criei um programa com a Daí, que existe até hoje, só Mármore, que, por exemplo, Bruno e Leonardo Mármore, eu muito menos que você é um articulista que hoje escreve para a revista Reformador, né? Eu menos que você, Mármore, eu não tenho visibilidade. O que é que me entristece? E a gente sabe, eu sei hoje de pessoas que defenderam em artigos, em lives, a questão da adulteração. Mudaram de opinião, dizem exatamente o que você disse aí, Mármore, né? Realmente a questão da adulteração ficou insustentável. Agora, diz isso, né, nos bastidores, né, nas conversas que não vêm a público, porque eu acho que se divulgaram antes, Mármore, aí sim, o valor que ia ter a sua opinião, né, você expressar isso, que mudei de ideia, me convenci que não houve adulteração. Eu não vou citar nomes, mas eu poderia encher uma mão de companheiros que antes asseveravam a adulteração, mudaram de ideia, mas não escreve no blog, não vem para a sua live, não. Eu fico muito triste, e como eu não citei nomes, eu posso dizer, eu acho isso uma cobardia
moral muito grande, né? Intelectual também, de você mudar de opinião, porque isso fica e permanece, você sabe, Marlon. Continua aí, a insistir numa tese que já caiu por si só, ante as novas fontes primárias. O que é que você acha disso? Essa falta de... Não, esse comentário seu, Bruno, eu acho, assim, muito interessante, muito positivo, muito verdadeiro. Por quê? Porque você defendeu uma coisa, a partir do momento que você se viu errado, você teve a honestidade kardeciana, porque Kardec fazia isso, ele mudava de opinião e falava, mudei. E falou assim, não, eu amo mais a doutrina espírita, o ideal da verdade, do que o meu orgulho pessoal, digamos assim, né? Que é um orgulho meio questionável, né? Você continuar no erro ou se silenciar. Não, não, eu defendi isso, ok, agora não defendo mais. Seria o mesmo, Bruno. Vou forçar um pouquinho a comparação, mas eu acho que cabe. Você me corrija se eu estiver enganado. A gente poderia fazer uma correlação entre esse assunto e o assunto do início do programa. Os esquerdistas que agora estão criticando porque o monstro foi maior do que eles imaginavam, né? Aí você colocou, agora vão ter que embalar o bebê. Quer dizer, agora... O bebê de Rosemary, né? Aquele filme clássico. De Rosemary. Do famoso prédio da Cota, né? Que John Lennon teria morrido, né? Não é isso? Acho que é isso. Bom, enfim, é interessante que algumas pessoas chegassem, no caso do problema dos espíritas da esquerda nessa edição antirracista, algumas pessoas que chegavam e agora estão fazendo críticas a esse monstro que foi criado, a edição antirracista do Livro dos Espíritos. Olha o produto. Pelo fruto se conhece a obra. Seria interessante que alguns que estavam liderando o movimento, estão vendo o que eles estão criando de problemas para o momento, chegassem e agora falassem assim, não, está errado isso, e eu apoiei isso, mas eu estou vendo que não é bem assim, ou não vai até certo ponto, não é para ir a tanto. Por quê? Porque agora a pessoa faz uma crítica como se não tivesse nada a ver com o problema. Porque percebe o ridículo que a situação está causando. O ridículo que esse negócio de espíritas à esquerda está causando. Um problema que a gente nunca teve no movimento. E estão criando de lideranças que a gente imaginava que tinham um pouquinho de capacidade. Então, eu acho que é isso, Bruno. Eu acho que quando a gente acerta, quando a gente erra, paciência. Mas em alguns casos, é interessante a gente chegar e falar assim, olha, eu tinha uma opinião assim, hoje eu estou em dúvida, ou eu mudei. Essa honestidade intelectual faz parte e tem a ver com o caráter científico do espiritismo, né, Bruno? O espiritismo... eu fico triste que essas pessoas não vêm dizer que... E são pessoas de formadores de opiniões grandes, e se viessem de público, sabe por que o que me fica triste? Porque o cidadão lá que continua divulgando que a Gênesis foi adulterada, com toda a montanha de comprovação que não foi, você entra nas lives, tem lá, né, 5 mil pessoas, então, toda semana, 10 mil pessoas, e a coisa fica, muita gente nova sendo embalada com essa cantilena da adulteração. E os outros preferindo se calar. Eu acho que não é nem contra a imagem, viu, Marco? Porque eu acho que fica feio para a imagem, é isso. Porque a massa crítica sabe que as pessoas mudaram de opinião, mas não tem a coragem de vir a público. Mas é isso, sem querer julgar, não citei nomes, já. Isso é uma realidade do nosso movimento, e a gente sabe que gente é chita, cada um é cada um. Mas eu torço que essas pessoas venham e mostrem o que pensam realmente, e nesse trabalho fica o parabéns, Leonardo, ao Marco Milani. Milani, você escreve pouco, a gente já viu 2 artigos do Milani aqui, viu, Marco? Cavalo de Troia, os programas atrás, já, esse texto maravilhoso. Milani precisa escrever mais. Milani é um bom dirigente lá da UGE, é um bom orador, mas escreve divinamente bem, está aqui na descrição.
Quem não leu, lê. Até minha amiga, que eu não divulguei para ela, está aqui o texto. O de Luciana também, né? Meu querido Marmo, suas considerações finais, fazendo o fecho aí das duas temáticas de forma rápida, Marmo. Pois é, Bruno, temos que ter sinceridade no trabalho espírita, reconhecer quando estivermos errados. E essa edição antirracista aí, eu acho que é um trabalho para deixar a pessoa envergonhada. Acusar Kardec e o Livro dos Espíritos, e depois de ter feito com o Evangelho isso, o Evangelho do Espiritismo, de ser racista. Então, eu pergunto se você é espírita, você que fez isso, você é espírita? Achando Kardec racista e achando o Livro dos Espíritos e o Evangelho dos Espíritos racista, acho lamentável. Perfeito, Marmo. Marmo, a prece final com você. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, amado Mestre, agradecemos as bênçãos, agradecemos o texto excelente de Marco Milani, o texto excelente de Luciana Farias, que nos ajudou a refletir, a aprender mais e analisar até com mais autocrítica a nossa contribuição no trabalho espírita. Nos ajude para que a gente erre menos, tente acertar um pouco mais e não engane a ninguém, pelo menos conscientemente. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, pessoal, então fica o convite, quarto sábado do mês, agora em maio que vem, não é? Nosso próximo encontro, eu e Leonardo Marmo com o Eco da Imprensa Espírita, não é? Quero dedicar esse programa a você, minha mãe, que essa semana foi a data dos 80 anos. Mamãe, não te esqueço, te amo, te adoro. Vou honrar tudo que a senhora fez por mim na vida. Te amo, minha mãe. Meu querido Leonardo Marmo, olha, o seu Cruzeiro Esporte Clube teve aqui no Recife essa semana e perdeu aqui para o Clube Náutico, viu? Eu vou falar uma frase que um colega meu flamenguista, quando o Jesus, né, o técnico Jesus, né, não Jesus, ele falou: só Jesus salva o Flamengo. Então eu vou repetir, mas agora pensando em nosso Messi, só Jesus salva o Cruzeiro, Bruno. Tá difícil a coisa. Bom, eu vou ficar com o Brasil, a pátria do Cruzeiro. É melhor do que esse Cruzeiro aí, pelo amor de Deus. Né? Para clube que tem dono é um problema. Viu? Abração, Marmo. Que pena que não sou eu, né? Não tem dinheiro para comprar o Cruzeiro. Abração. Obrigadão por tudo, viu?